Olá para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 23 de março e antes que esse dia termine, eu estou aqui tirando as orientações que o tarô nos reserva para essa semana, que vai do dia 23 de março até o dia 30. Energia da 14. A energia da 14, né, eu vou falar um pouquinho a respeito do período em que nós estamos vivendo, que é desse isolamento, essa experiência nova para todos nós. A 14, por esse ângulo, ela pede equilíbrio, ela pede a busca de nosso equilíbrio, tá? Seja mental, seja emocional, seja físico, seja espiritual. Então, muito provavelmente, essa semana ela vai trazer alguns desconfortos, digamos assim, principalmente para aquelas pessoas que já não estão mais aguentando ficar dentro de casa, ficar isolada, enfim, tá? Mas é necessário fazer contato. Então aproveitem e façam contato pelas redes sociais, por vídeo, por chamada, por texto, alguma coisa assim. Nós, como eu já disse aqui, temos já algumas iniciativas, principalmente de psicólogos, que se colocam à disposição para auxiliar pessoas que estejam sentindo ansiedade, né? E outras coisas, enfim, que esse isolamento pode causar. Busque o contato de pessoas amigas, busque o equilíbrio, né? A harmonia são palavras de peso para a energia da 14, tá? Com relação às questões materiais, às questões financeiras, a 14 pede, a palavra-chave é a colaboração e a parceria. Então, aqueles empresários, né, aquelas pessoas que têm o seu negócio, procurem outras pessoas para agregar, né, para fazer a parceria ou juntos venderem produtos que tenham afinidade ou até mesmo pessoas que possam ajudar. No caso das pessoas físicas, por exemplo, que moram de aluguel, a 14 ela mexe com acordos, né? Buscar o contato para que haja acordos. As contas vão começar a chegar. A gente está aí, finalzinho de março, início de abril, né? Porque essa vai até 30 de março. Depois, na próxima leitura, nós já teremos a leitura da primeira semana de abril. Mas já podem começar a entrar em contato, né? Para poder organizar contas, organizar estratégias, enfim, para que juntos a gente consiga passar por esse período. Estou vendo agora, junto com vocês, as outras 3 energias dos arcanos menores. Então, a gente tem a 72, que fala de situações que são situações difíceis, porque elas expurgam, elas limpam aquilo que não precisa mais, né? Então, dificuldades, de repente, você, e eu me incluo nisso, né? Pode encontrar na realização, no caminho da realização dos seus objetivos. Mas se isto acontecer, a 72 ela pede que você reflita um pouco para saber se aquilo que eventualmente você acredita que é fundamental, se não é um supérfluo, tá? Porque a ideia da 76 é eliminar as coisas que não são importantes, tá bom? E aí vem, né, a simbologia do peixe, é uma simbologia muito boa, né? Porque ela tá ligada com o desenvolvimento, com a fartura, com a prosperidade. Só que para a gente chegar lá, nós vamos precisar fazer essa limpeza daquilo que é supérfluo,
para que a gente consiga atravessar, né? Junto da 72 eu tenho a 61, que é uma carta de exame, que é uma carta de análise e de reflexão, e eu vou ter a carta 38, que fala de alternativas, de ações paralelas àquilo que você já faz. Então, por exemplo, tá? Eu vou citar aqui um exemplo hipotético mesmo. Então, eu estava trabalhando, me colocaram para trabalhar dentro de casa, mas com isso diminuíram o meu ganho, né? É uma coisa assim bem hipotética. Com a 38, ela pede para a gente ter a capacidade para pensar em outros projetos, em outras iniciativas, em outras ações que possam reverter para aquilo que a gente está precisando, tá bom? Então, num outro cenário, que é o cenário mais geral que nós estamos aqui, existe sim possibilidades de medidas mais, não sei se a palavra é restritiva, porque a 38 ela traz um pouco de ambiguidade, né? Talvez seja algumas situações, alguns outros estados que ainda não tomaram determinadas medidas, né? Então tem aí alguma coisa nesse sentido, justamente eu estou falando isso pelo casal 72 e 38, né? Dizendo que ainda vem coisa aí pela frente. Eu não sei se é para unificar ou se são realmente outras medidas. De qualquer forma, a 72 nos garante que essas medidas serão benéficas. Então, por mais difícil de repente que possa ser, o resultado, digamos, né? O objetivo de tudo isso é para um resultado positivo, tá? Lembrando sempre que tudo isso eu tô falando porque a 14 é a energia que está influenciando. Ela é a energia de cura, né? Então a gente sabe que estão muitas nações nessa corrida pela cura para esse vírus, né? Então a gente pode receber ali algumas notícias, né? Lembrei um outro exemplo, falando nisso, um outro exemplo que caracteriza bem esse parzinho aqui. Hoje a gente já começou a ouvir, desde ontem nós já começamos a ouvir que todos serão testados, né? No entanto, por exemplo, esse par aqui pode significar o quê? Sim, todos serão testados, mas não imediatamente. Então pode ser que os testados sejam aquelas pessoas que estão sob suspeita, por exemplo, e não a população inteira. Ou seja, a gente tem uma restrição, mas essa restrição acaba sendo positiva, né? Nós ouvimos hoje ou ontem que vem um primeiro lote que não é na quantidade total que se pediu, parece que se pediu 5 milhões agora e mais 10 milhões mais para frente para os testes serem realizados. Então, isso é um exemplo de 72 com 38, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, até a próxima.